Bom, boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o amor e a instrução, né? A passagem ou a fala atribuída, né, ao Espiritismo com relação ao amai-vos e instruí-vos, ela nos leva a algumas reflexões. Vou tentar abordar pelo menos de 2 ou 3 maneiras hoje. Mas nós não podemos esquecer que a prática, né, constante do que a gente vem aprendendo é o ponto fundamental para que as coisas realmente deem certo e funcionem. Antes, vamos fazer uma pequena rememoração. Todos sabem que não vou determinar tempo na história, mas o ser humano ele vivia em bandos, né? Depois foi melhorando a coisa aí, passaram a viver em clãs, mas não tinha exatamente uma valorização pela família. Se a gente for fazer algumas leituras, pode ser que a gente encontre momentos na história em que, vivendo em grandes clãs, onde as pessoas visavam mais a autoproteção e o desenvolvimento da vida, né, a manutenção da vida, era comum prevalecer a lei do mais forte, as ordens daquele mais forte ou, né, do mais inteligente, aquele que soubesse manipular mais as pessoas. Então era comum, muitas vezes, não ter núcleos familiares como aqueles que a gente conhece hoje. Ou mesmo tendo as uniões não formais e prevalecendo a lei do mais forte, era comum esses núcleos, pequenos núcleos de simpatia, que hoje são chamados de familiares, serem quebrados, né? Serem destruídos pela ambição, pela ganância. O nosso desenvolvimento social fez o quê? Com que fossem estabelecidas, né, de uma maneira formal, as famílias. Instituiu-se o casamento, não foi? Através do casamento, estabeleceram-se leis de proteção à mulher, aos filhos, porque a coisa era brava antes, né? Mulheres sem direitos, crianças eram tratadas não como crianças, né, mas como seres que nasciam pela satisfação mais do desejo sexual do que pela vontade de se ter uma família. Então, as leis do desenvolvimento social trouxeram o quê? A oportunidade do ser humano aprender a lidar num pequeno grupo social. E o nosso primeiro grupo social, aquele que a gente tem o primeiro contato, é a família. Ali nós vamos desenvolver vários sentimentos, né? E vamos aprender muita coisa também que, graças a Deus, é utilizada até a nossa idade mais avançada. E por que eu estou falando isso? Porque dentro da família, quer queira ou não, independente de todas as desavenças, independente de todo o tipo de personalidade que possa existir, de acordo com o tamanho de cada família, nós temos que passar por algo que mexe muito com a nossa emoção, né? Que é passar por cima, muitas vezes, do nosso orgulho, passar por cima da nossa vaidade. Aí o que vai acontecer? Ao discutir com a esposa, ao discutir com os filhos ou os filhos com os pais, automaticamente cria-se a necessidade de se reatar esses laços novamente. Não que eles tenham se rompido, de forma alguma,
Mas é normal a gente ver aquelas pequenas brigas e as pessoas ficarem sem se falar 2, 3 dias. Alguns exageram um pouco, né? Ficam anos sem se falar. Mas quando são parentes secundários, né? Primos, tios, mas dentro de casa isso é quase que impossível. Porque há necessidade do convívio e há necessidade de um auxiliar o outro dentro do seu conhecimento, dentro da sua vontade. Ou seja, quer queira ou não, nós somos obrigados a abrir mão das nossas necessidades pelo bom convívio e também para facilitar o nosso desenvolvimento no dia a dia. Ninguém é louco de ficar brigado com a mãe, né, um mês. Porque já pensou se coração de mãe travasse e resolvesse falar, não, hoje, essa semana, por exemplo, eu não vou cozinhar. Como ficaria? Eu não vou lavar roupa. Né? Entre outras coisinhas, talvez menos importante, tão menos importante, porque elas são parte do nosso dia a dia. E nós não percebemos o quanto isso poderia nos fazer falta. Pois bem, saindo do núcleo familiar, nós vamos encontrar outros grupos do qual nós vamos ter que conviver. Normalmente, o segundo e mais importante é o trabalho. Né? E quantas pessoas do nosso conhecimento, ou até nós mesmos, já não ficou sem emprego justamente por não tolerar a convivência com o próximo? Isso é fato. Eu sou campeão nisso, tá? Acho que eu só parei de ser mandado embora quando eu fui trabalhar por conta. A única forma que eu encontrei. Mas enfim, queira ou não, quando nós saímos do núcleo familiar, nós vamos ter que conviver com as mesmas situações, com os mesmos desgastes, porém não com a mesma tolerância. Aí vai entrar um grande detalhe. Nós vamos ter que ligar o nosso instinto de sobrevivência, né? E, de alguma forma, passar a tolerar aquilo que a gente não concorda. Mesmo que a gente esteja errado ou, de alguma forma, certo, vai prevalecer a opinião de quem? Do mais forte. Né? Nesse caso, o mais forte fora do núcleo da família são os encarregados, são os chefes, os proprietários das pequenas empresas. Ótimo! Mas existem mais grupos de convivência. Outros grupos que, graças a Deus, eles não podem nos mandar embora. Né? A não ser que a intolerância reine de fato dentro desse grupo e não prevaleça as máximas com que eles se dizem portadores ou tentam de alguma forma esclarecer aos outros. E são os núcleos religiosos. Eu poderia citar aqui uma dezena de outros núcleos, outros grupos, mas nós vamos apelar um pouco para o grupo religioso. Todas as doutrinas, todos os grupos religiosos, eles vão partir principalmente dos ensinamentos do Cristo. Se a gente pegasse hoje e fizesse uma redução dos ensinamentos do Cristo, não com a utopia do amor, da caridade, da igualdade, mas simplesmente pelo fator ético que Jesus nos proporcionou, nós veríamos que, independente do nosso crescimento moral, nós já teríamos ali um conteúdo mais do que o suficiente para podermos lidar com as nossas próprias emoções e com as pessoas que estão à nossa volta. Não adianta que eu ficar citando algumas passagens ou falas atribuídas ao Cristo, porque se nós formos pensar na essência dos seus ensinamentos, aquilo que foi coletado das suas ideias, nesse momento a gente pode estar imaginando ou pensando, relembrando sobre várias delas. Mas qual é o ponto principal dos ensinamentos do Cristo? É o amor, né? O amor ao próximo e principalmente nos conhecer. A doutrina espírita,
não distante desses conceitos, nos traz o quê? A necessidade de nos amarmos. É possível isso? 100%? Sem hipocrisia, não. Porque eu até admiro ou no máximo desconfio de uma pessoa que no nosso atual estágio de evolução grite para todos os cantos que ama as pessoas de uma maneira uniforme, sem preconceitos, sem julgamentos, sem pôr o seu temperamento adiante. Se não fosse assim, nós não teríamos tantas dissidências nas igrejas e em tantas doutrinas. Nós teríamos apenas uma. Só uma. Do próprio Espiritismo, nós temos pelo menos mais 2 ou 3 outras doutrinas que foram criadas a partir de dissidentes da doutrina espírita. Dá para a gente pensar em outras que foram criadas a partir do cristianismo? Muitas. Então, é balela. O amor ao próximo, como eu poderia dizer, nós toleramos até a página 2 desse livro, quando realmente não pisam no nosso calinho. Então vamos pensar o seguinte: se há 2000 anos o Cristo já falava sobre ética, sobre moral, se antes de Cristo outros pensadores, outras pessoas já se preocuparam com a ética, com a moral e o desenvolvimento humano, o que caberia a nós nesse momento? Eu disse o ano passado, e vou reafirmar sempre que possível, que antes de fazer filosofia, eu estudei dentro do possível todo o campo, e ainda é muito amplo, dentro da doutrina espírita. Se eu tivesse feito o inverso, se eu tivesse estudado filosofia antes da doutrina espírita, nem religião eu teria. E vou me explicar por quê. Quando nós falamos de ética e falamos de moral, se nós compreendermos 100% isso, nós vamos ver que nós temos obrigações ao lidar com grupos e pessoas. Concordando ou não, quando nós adentramos um grupo, nós temos que observar quais são suas normas, as suas diretrizes, as suas regras em geral, e se nós a aceitarmos, mesmo não as compreendendo 100%, cabe-nos fazer o quê? Segui-las. Mas o segui-las, como diz a doutrina espírita, não cegamente, não simplesmente por seguir ou porque as pessoas nos dizem que é bom, que é bacana. Não, é seguir porque durante esse processo de ambientação nós passamos a estudar. Isso não deveria e não é o ponto fundamental apenas dentro da doutrina espírita. Em outras religiões também. Nós adentramos, somos acolhidos, com o amor que podemos lhe estender, ou que nos podem estender, adentramos a casa espírita, mas ao mesmo tempo somos condicionados a entender que há necessidade do estudo, que há necessidade de nos aprimorar. Antigamente, eu estava até lendo uma matériazinha hoje cedo, antigamente era muito comum uma pessoa adentrar uma casa espírita e o médium ou o trabalhador da seara espírita, com muito boa vontade, eu não estou dizendo que isso é uma falha, mas eu estou dizendo que até com muita boa vontade, já conhecedor das tramas da mediunidade, observava a pessoa, identificava que ela estava passando por algum problema ou estava com uma sensibilidade aflorada, imediatamente a convencia a ir para um trabalho mediúnico como se fosse uma mesa de cirurgia, onde ali as pessoas se sentariam, dariam passividades a espíritos sem saber o que está acontecendo e sairiam curadas. O tempo nos demonstrou que isso é mentira.
Por mais que uma pessoa tenha uma sensibilidade aflorada ou já um desenvolvimento mediúnico antecipado ao estudo, não cabe ao trabalhador espírita levá-lo para um trabalho de desobsessão, por exemplo. Então, o amor ao qual nós poderíamos atribuir hoje seria o acolhimento, seria a forma de abraçar a pessoa, demonstrar a necessidade do estudo, dos tratamentos e o seu desenvolvimento passo a passo. Aí sim facilitaria essa libertação, digamos assim, dos seus problemas. Por quê? Porque na maioria dos casos nós passamos por desequilíbrios emocionais. E como que nós poderíamos nos reequilibrar emocionalmente se nós não tivermos a noção do fator que nos levou a esse desequilíbrio? Ficaria muito difícil. Então eu estava falando sobre ética. Adentramos um grupo, mesmo que a princípio nós não concordemos com os processos, mesmo que a princípio a gente venha impregnado de fora, com conceitos muito bem formados e com uma personalidade muito forte, às vezes marcante, nós vamos ter que nos submeter a determinadas normas. Vocês conhecem algum outro lugar que ocorra isso? Não precisa ter medo não, eu acabei de falar, o trabalho. Então a gente trabalha por quê? Não vai dizer que eu sou o único aqui que não gosta de trabalhar. Façam isso comigo não, tá? Porque eu não gosto de trabalhar, mas eu gosto do que eu faço, tá? E também faço por causa de dinheiro, Porque se tivesse alguém que me sustentasse, eu não trabalharia, eu ia fazer outras coisas que eu gosto muito mais. Então vejam bem, nós temos que acatar as normas do grupo. Porém, com o passar do tempo, conforme nós vamos nos desenvolvendo, apaziguando os nossos ânimos, compreendendo o que é a doutrina espírita ou a religião católica ou a evangélica, porque todas têm que nos levar ao mesmo fundamento, que é a paz interior, nós vamos passar a concordar com essas normas através da nossa evolução moral. Aí vem a grande questão. Nós confundimos muito a moral com a ética. E nós temos que aprender, deixar de ser hipócritas, sermos sinceros e separar isso. A gente tem que identificar quando a gente está aceitando algo, porque temos que aceitar, e quando nós estamos aceitando algo, porque a gente sabe que é bom para a gente e para todo mundo do grupo. Então, quando se diz dentro da doutrina espírita, amai-vos e instruí-vos, não significa que nós temos a obrigação de sair, posso me permitir brincar, lambendo todo mundo, sorrindo para todo mundo, porque afinal de contas, mesmo dentro de uma casa espírita, eu vou encontrar desafetos. E se não bastasse, esses desafetos ainda vão fazer, segundo o meu ponto de vista, por merecer o meu desprezo. Mas não é por isso que eu vou brigar com essas pessoas, mas o quê? Respeitá-las. Não é por isso também que nós devemos deixar conversas fluírem dentro de qualquer ambiente que nós estejamos. Moralmente nós devemos fazer o quê? Ir lá, conversar e tentar acertar as coisas. Ótimo, fica estabelecido que eticamente nós temos que conviver com essas pessoas, o que não vai me impedir de trabalhar junto, Mas também não quer dizer que eu tenha que viver colado ao lado dela, dentro de uma casa espírita, uma igreja católica ou o que quer que seja. Porém, esse processo de maturação ele vem aos poucos, porque se ocorresse logo no início, quando nós adentramos qualquer grupo, o que nós faríamos? Viraríamos as costas e iríamos embora. Então,
o amar ao próximo, né, conforme se estabelece dentro de uma doutrina espírita, principalmente, é utilizar o bom senso, utilizar a razão e saber que a boa convivência ela é necessária para o bom andamento do grupo. Nenhuma máquina funciona quando há uma parte dela fora de condições. Funciona? Então, todas as instituições, elas são o quê? São uma máquina. Elas precisam de pessoas. E essas pessoas, mesmo tendo suas diferenças, elas têm que conversar. Essa reaproximação, né, vai nos dar um sentido muito amplo de como está o nosso avanço em relação, não ao perdão propriamente dito, né, mas a convivência com o nosso próprio estado de espírito. Ou seja, nós aprendemos incessantemente que é necessário o equilíbrio, não é? Nós não podemos ser tão agressivos, mas também não podemos ser tão pacíficos. Nós podemos equilibrar isso de uma forma que, utilizando a nossa personalidade, um pouco mais agressiva ou menos, a gente possa também demonstrar aos outros à nossa volta tanto a nossa insatisfação, né, como a nossa predisposição à reconciliação. A única forma que eu conheço de se passar por cima de todas as características do ser humano é a instrução, é a leitura, é o conhecimento, é nós buscarmos informação e analisarmos essas informações com aquilo que nós estamos passando. Quando nós encontramos uma, duas ou três respostas, nós podemos fazer uma peneiragem, digamos assim, e avaliar se tudo aquilo que nós aprendemos, ou com tudo aquilo que nós aprendemos, é possível a gente abrir mão de determinadas atitudes. Então, o meu povo, né? Parecendo político. Não há maneira expressa de se amar, de se conviver sem conhecimento. Nós não podemos, por exemplo, trabalhar numa área social e dizer que a gente ama todo mundo. Porque eu já trabalhei em área social. Eu sei o quanto é difícil lidar com algumas pessoas. Eu tenho amigos aqui que trabalham na área social e superam isso de letra. Agora, a única forma de a gente aprender a lidar com essa situação não é falando assim, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, porque isso não está vindo de dentro para fora, ele está vindo de fora para dentro, né? É uma autoimposição. Agora, quando nós começamos a conhecer a história das pessoas, talvez a gente consiga identificar quais os seus dramas, quais as suas necessidades e o porquê de determinados temperamentos. Nós só podemos avaliar isso de duas formas. E eu dei um exemplo de área social, mas nós podemos estender isso para todos os ambientes. Primeiro, que quando ocorre algo, há uma realidade por trás. Ou eu fiz algo, ou a pessoa acha que eu fiz algo, ou vice-versa. Eu posso estar julgando algo que tenha ocorrido. Então eu identifiquei a realidade da coisa, eu fiz um juízo antecipado dela. E o outro é o valor que nós atribuímos ao fato. Muitas vezes ouvimos coisas que foram mal interpretadas e já vem por quintos, sextos, sétimos ouvidos. Então, dependendo do valor que nós atribuirmos àquilo que a gente ouve, àquilo que a gente vê sem ouvir, nós vamos gerar uma interpretação. E se nós não tivermos esse equilíbrio que eu citei anteriormente, nós vamos causar danos a nós mesmos e ao grupo. O principal ponto do amar-vos e instruí-los é que a gente aprenda a lidar, né? A observar, a coletar fatos, observar as realidades à nossa volta e principalmente
principalmente, aprender a conhecer as pessoas que estão do nosso lado. Porque, infelizmente, e não é só dentro de uma casa espírita, as pessoas brincam de convivência, fingem que convivem, mas cada uma trabalha no seu dia. O trabalhador vem só na segunda, o outro só na terça, o outro só na quinta. Mas se a gente sair perguntando quem é quem, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, nós mal e mal vamos saber os primeiros nomes dessas pessoas. E isso não é só aqui não. Porque muitas vezes nós não estamos interessados em valorizar o outro. Nós estamos tão necessitados de fazer algo, de sair da nossa rotina, de sair da nossa mesmice, que nós esquecemos o principal fundamento. Para mim amar, exercitar esse amor, com o meu próximo, eu tenho que conhecê-lo. E para mim conhecê-lo, eu tenho que me instruir. A primeira instrução é saber um pouco das pessoas que estão à nossa volta. E infelizmente nós estamos a uma distância muito grande dessa compreensão. O que nos salva ainda, graças a Deus, é a percepção de que a religião ou uma doutrina nos fortalece, nos segura, e esse convívio, mesmo que não seja tão universal e comprometido uns com os outros, faz com que a gente mantenha os pés no chão. E é essa sensação de pés no chão que nos fortalece e nos mantém mais ou menos num caminho seguro. Então, meus queridos, não se deixem envolver pelo politicamente correto. Falar apenas da boca para fora não é o suficiente, nós precisamos sentir. Eu costumava brincar, há alguns anos atrás, e não abro mão disso ainda, que se um dia me verem na rua, ou aqui dentro da casa mesmo, com a cara amarrada, não liguem, sou eu mesmo. Porque nós não estamos todos os dias de bem com a vida. Isso é uma mentira imposta para que a gente possa tentar nos movimentar, tentar nos sentir bem. Então sejamos reais, sejamos nós mesmos, mas vamos utilizar a ética, a boa convivência. Eu não preciso sorrir, mas também não preciso tratar mal. Eu não preciso estar lado a lado todos os dias, mas eu não estou impossibilitado de trabalhar em conjunto quando necessário. É abrir mão da personalidade, abrir mão do ego e seguir adiante. Fingindo, assim, talvez um dia a gente atinja um ponto que eu poderia chamar de toque de linha moral. Obrigado a todos.